dar início aos nossos trabalhos da noite, fechando suavemente os nossos olhos. Vamos mentalizando a presença amiga de Mestre Jesus, estendendo seus braços sobre nós. E nós queremos te pedir, Mestre Jesus, nesta noite que estamos em nossa casa de oração, humildemente nos colocamos e te pedimos: olhai, Mestre Jesus, para os nossos sofrimentos, para as nossas angústias, para as nossas dores. Mestre Jesus, muitas vezes nós nos desviamos do caminho que tu nos ensinastes, mas hoje estamos novamente aqui nesta casa de oração para te pedir força, coragem. Por isso te pedimos, fortalece nosso bom ânimo, Mestre Jesus, para que consigamos superar aquelas fraquezas que parece que estão tão em nós, que muitas vezes fracassamos e esquecemos de elevar o pensamento a Ti e simplesmente pedir: Jesus, socorre-me. Então estamos hoje aqui pedindo: Jesus, socorre-me, porque conheces a minha profunda intimidade, sabes tudo o que vai em mim. Muitas vezes não preciso nem falar, mas quero sim mudar, me transformar, aprender com o teu Evangelho, a trilhar sempre o caminho do bem. Que assim seja. Boa noite, amigos e amigas. É uma alegria poder estar compartilhando esses minutos com vocês. E hoje nós nos propomos a conversar sobre o tema que está exposto no quadro aqui: Você não está sozinho. E para falar sobre isso, eu lembro de uma pequena história que aconteceu há não muito tempo atrás, vivenciada por um jovem chamado Pedro, que vive em uma cidade do interior do Rio de Janeiro, aquelas cidadezinhas pacatas, onde se pode andar pela rua com tranquilidade, onde todo mundo se conhece, onde se vive uma tranquilidade sem fim. Pedro era filho de um jovem casal que era vinculado a uma comunidade evangélica em cidade vizinha, a qual eles há muito tempo prestavam os seus serviços, colaborando em benefício de todos. E Pedro cresceu vendo esse trabalho do pai e da mãe, ajudando as pessoas à sua volta na cidade natal e também na cidade vizinha, onde eles iam para os encontros daquela comunidade. Um dos trabalhos realizados pela família, juntamente com amigos que viviam na mesma cidade, compartilhando da mesma comunidade, era realizado todos os domingos pela manhã, quando se reuniam um grupo de pessoas e saíam às ruas para panfletar, levando panfletinhos da religião em nome de Jesus, pelas ruas, indo às casas, com uma alegria imensa. E Pedro via aquilo e sempre queria acompanhar o pai, mas o pai achava mil e umas desculpas. Mas Pedro foi tão insistente, tão persistente, que um dia o pai aceitou a proposta. E combinaram de que no domingo seguinte, Pedro os iria acompanhar, apesar de sua pouca idade, ao tempo tinha 7 anos. No dia marcado, antes do sol amanhecer, Pedro já estava acordado, ansioso com a oportunidade de, junto com o pai e os amigos da família, poder ir levar um pouquinho da palavra de Jesus às pessoas que ele não conhecia. Porém, aquele dia havia amanhecido chuvoso, frio, e quando seu pai acordou, vendo o tempo, disse: Pedro, eu sei que eu havia combinado contigo de hoje irmos juntos no nosso trabalho na rua. Mas veja, meu filho, hoje está chovendo, hoje está frio, não quero que tu adoeças. Eu também não vou, tu não irás também. O menino se entristeceu muito, chorou copiosamente
e insistentemente pediu ao pai: pai, vamos, não é a chuva que vai nos atrapalhar. E ele persistiu tanto que o pai se convenceu e disse: filho, vamos fazer assim, eu vou te dar alguns panfletos e tu vais sozinho. Mas antes do meio-dia eu quero que tu estejas em casa. Pega a tua capa de chuva, pega o teu guarda-chuva, pega os panfletinhos e sai aqui pela volta, sem te afastar muito. E o menino saiu de casa, tal qual o pai havia solicitado, com toda a felicidade do mundo. E andando pelas ruas, entregava os seus panfletinhos com todo carinho a cada uma das pessoas que ele encontrava. As horas passaram e, se aproximando do horário combinado com o pai de retorno à casa, próximo ao meio-dia, Pedro se deu conta que havia só um panfletinho na sua mão. Ele olhou para o relógio, olhou para o panfleto e pensou consigo mesmo: eu não vou voltar para casa com um panfleto só. Mas retornou para o trajeto de volta a casa, pensando o que faria com aquele panfletinho. Mas, inspirado por uma força que ele não entendia e que nem pôde notar, ele viu uma casa no fim de um beco. E ele se direcionou àquela casa que tinha 3 degrauzinhos para se acessar a porta. Ele subiu aqueles degraus e bateu a porta 3 vezes. Aguardou alguns minutos, como ninguém aparecia, resolveu bater de novo. Mais 3 toques na porta. Em questão de 2 ou 3 minutos, apareceu uma senhora à porta. Abriu a porta com um olhar triste e ele disse: bom dia, meu nome é Pedro. Eu vim aqui para te dizer que tu não estás sozinha. Jesus está contigo e me pediu para te entregar esse panfletinho. Atirou um beijo para a senhora e foi embora, feliz da vida. Chegou em casa, contou para o pai o que havia feito, que havia entregado os panfletos, ido até determinada rua, voltado para casa com toda a felicidade do mundo. E na terça-feira seguinte, no encontro na comunidade evangélica do qual eles faziam parte, o seu pai, que exercia o papel de coordenador dos trabalhos, de pastor, após proferir o seu discurso, disse: se alguém aqui na plateia tiver alguma contribuição para trazer a todos nós sobre os benefícios que Jesus pode trazer às nossas vidas, que o faça. E levantou-se ao fundo da plateia uma senhora que ninguém conhecia. E ela veio devagarinho em direção ao púlpito e disse com a sua voz para que todos ouvissem: eu tenho um relato a fazer. Eu moro na cidade vizinha, me mudei junto com meu esposo há alguns meses, buscando um lugar tranquilo para que juntos, eu e meu esposo, pudéssemos cuidar da saúde. Viemos para cá, antes morávamos na cidade grande, na capital, porque o médico nos recomendou ar puro e tranquilidade. Mas passado 1 mês e meio da nossa mudança, o meu esposo veio a falecer, em decorrência dos seus problemas de saúde. Me vi sozinha, sem amigos, sem pessoas para compartilhar o tempo, as horas, sem ninguém para abrir o meu coração. E no domingo passado, acordei muito cedo e vi um dia chuvoso e frio e pensei: que dia maravilhoso para mim encerrar minha vida. Encontrei uma corda nas coisas do meu esposo, subi ao sótão da casa onde resido, amarrei uma corda nas tábuas do telhado e me preparei para me suicidar.
Tal foi o meu espanto que quando eu estava colocando a corda no meu pescoço, subindo em cima de uma cadeira para por fim a minha vida, bateram a minha porta. Eu pensei, quem será? Não conheço ninguém, vou esperar um pouquinho para que vão embora. Porém, bateram novamente e me preocupei, deve ser algo grave, vou ver o que é. E ao abrir a porta, encontrei um menino que me disse, que vinha me dizer que eu não estava sozinho, que Jesus estava comigo. E me deu um panfleto que me trouxe até aqui. Esse menino, num dia chuvoso e frio, me mostrou que Jesus existe e que Ele está sempre junto conosco, por mais que a gente se imagine abandonado. A história é verídica, amigos e amigas. Apesar de usarmos nomes e características fictícios, mas trago essa história para mostrar a todos nós que todos nós, não estamos sozinhos. Seguimos pelos caminhos da vida, nas nossas lutas, cada um de nós com as suas lutas, mas nunca estamos abandonados. Porque Deus, ao nos conceder a oportunidade de reencarnarmos neste mundo de expiações e provas, onde sabidamente passaremos por maus momentos, Deus está sempre junto conosco, nos amparando, nos protegendo, nos incentivando e nos guiando pelos caminhos da vida. Inúmeras vezes nos sentimos envoltos por dificuldades, por dores, por medos, que tiram o nosso entendimento da vida e não nos permitem ver o todo à nossa volta, nublando a nossa visão, perturbando os nossos pensamentos, ferindo os nossos sentimentos e nos trazendo situações extremamente difíceis e complexas de serem vencidos sozinhos. E nessas horas, quando nos sentimos abandonados, tristes, deprimidos, esquecendo inclusive do uso da oração que nos permite a ligação direta para com Deus, a ação divina se faz presente à nossa volta de maneira mais intensa. Mas é preciso que nos permitamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos oferece, do apoio divino à nossa volta, porque muitas vezes Deus faz de tudo para nos ajudar e nós não permitimos que a ajuda nos alcance. Bendita a doutrina espírita, que nos dá a oportunidade de refletir sobre a vida, nos mostrando que tudo aquilo que acontece conosco não é erro divino, não é cobrança divina, não é punição divina, não é acaso. A doutrina espírita nos esclarece que as ocorrências da vida têm função pedagógica, educativa para cada um de nós. E que as provas, as dificuldades, as dores, as expiações são sempre proporcionais às nossas forças e às nossas capacidades. Porque muito mais do que ver o nosso sofrimento, Deus deseja ver o nosso crescimento, a nossa aprendizagem, a nossa evolução. Tudo aquilo que ocorre nas nossas vidas está de acordo com as nossas forças, com aquilo que a gente pode vencer. Mas para vencer as dificuldades, precisamos estar munidos de fé, de coragem, de força. É preciso que sejamos perseverantes. É preciso que sejamos confiantes em nós mesmos. Porque nós somos muito mais especiais do que nós podemos imaginar. Nós ainda não conseguimos vislumbrar o potencial que cada um de nós tem dentro de si, visto que somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, perfectíveis que somos.
Fomos criados imperfeitos, mas temos a eternidade para que alcancemos a perfeição relativa, nos aproximando de Deus através do nosso próprio esforço. E entre o início e o final da nossa jornada, as dificuldades se fazem presentes. Porque é nas dificuldades que nós vamos realmente aprender. Porque é na dificuldade que nós vamos entender os nossos limites e vamos procurar vencê-los. Porque intimamente nós sabemos que é possível vencer. Mas isso acontece só quando a gente tem fé. Quando nós estamos estabilizados emocionalmente, quando estamos confiantes na proteção divina. E naqueles momentos em que nos bate a depressão, a tristeza, a dúvida, o medo, tudo se avoluma e nós nos diminuímos intimamente, imaginando-nos incapazes, imaginando-nos sem valor, imaginando-nos inválidos, o que não é verdade, o que nunca será verdade, porque nós somos valorosos, nós somos especiais, nós somos maravilhosos quando nós queremos ser. E por isso, meus amigos e minhas amigas, naqueles momentos quando nós passamos por situações difíceis, ou quando as pessoas que nós conhecemos passam por situações difíceis, é preciso que incentivemos a coragem, a luta, a nós mesmos e aos outros. Para que não permitamos que os processos depressivos, os processos de dúvida, de medo infundado, norteiem as nossas decisões, não poluam os nossos pensamentos e nos afastem do objetivo primordial das nossas vidas, que é lutar e aprender, crescer e evoluir. Não imaginemos que Deus, sabendo das nossas necessidades de crescimento, de aprendizagem, passará a mão na nossa cabeça. Deus não concede benefícios a ninguém que não tenha merecimento. Não estou dizendo que não somos merecedores, mas Deus entende que o primordial para nós é aprender. E Deus não fará por nós aquilo que nós precisamos fazer. Mas da mesma forma, Deus não nos abandona. Por isso, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Temos, desde o nosso nascimento, um amigo espiritual colocado por Deus ao nosso lado, conhecido por anjo da guarda, por espírito protetor, por mentor espiritual, alguém que assume o papel de nos ajudar nas lutas da nossa vida. Além dele, temos os nossos amigos espirituais, que se felicitam em nos ajudar nas nossas lutas. Temos também os nossos amigos encarnados que compartilham conosco as lutas do plano físico, muitos deles se tornando anjos sem asas, presentes na nossa vida quando a gente mais precisa. Temos os nossos familiares, temos anjos que são anônimos, se fazendo presente nas nossas vidas em momentos especiais e únicos, agindo todos eles sob a influência divina, da mesma forma que o menino da história que nós conversamos foi inspirado a estar presente na casa daquela senhora. Nós, cada um de nós, é um servidor de Deus. Nós podemos ser Deus na vida das pessoas quando a gente se dispõe, como o menino da história, quando a gente se dispõe a ajudar. Quando nós nos preocupamos com as pessoas, quando nós procuramos levar o nosso melhor a todos aqueles que compartilham conosco os caminhos da vida. E por isso, meus amigos e minhas amigas, é importante que reflitamos sobre a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, no plano físico,
compartilhando os nossos dias, as nossas horas, os nossos minutos, os nossos segundos com uma infinidade de pessoas. Qual é o propósito das nossas vidas? Qual é o propósito da encarnação? Qual é o propósito das lutas, das dificuldades que fazem parte da minha vida, que fazem parte das nossas vidas? O que Deus deseja de cada um de nós? São perguntas que precisamos fazer intimamente, procurando encontrar a resposta para que venhamos, com base na resposta, seguir as nossas lutas, com coragem e principalmente com fé. O que é fé? Muitas vezes acostumamos a falar a palavra fé de uma maneira tão volátil que não nos preocupamos com o significado. O que é fé? Fé, muitas vezes, imagina-se que é acreditar. Eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Eu acredito no meu médico, eu tenho fé no meu médico. E a gente leva a nossa vida imaginando que fé é acreditar. Mas fé não é só acreditar. Fé é muito mais do que isso. Fé é aquela confiança irrestrita, incondicional e imutável que nós precisamos adquirir. Quando falamos em fé, no sentido que a religiosidade nos transmite, precisamos entender que fé é aquela confiança em que a gente não duvida nunca. É aquela história de que a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. É bem assim que é a fé. Aquela fé que a criança tem no pai e na mãe quando vai atravessar a rua. Vocês já viram uma criança atravessar a rua acompanhada dos pais? A criança dá a mão para o pai e para a mãe e atravessa a rua sem olhar para o lado. E por que ela não olha para o lado? Porque ela sabe que o pai e a mãe vão levar ela em segurança para o outro lado. Se tiver um buraco no chão, eles vão levantar. Se tiver um carro vindo, eles vão segurar. Mas a criança não se preocupa porque sabe que chegará ao outro lado em segurança. Essa é a fé que nós precisamos adquirir em tudo na nossa vida. Principalmente em relação a Deus e aos seus desígnios. Entendendo que, por mais difícil que pareçam os nossos dias, Deus trabalha para que nós sejamos felizes. E o que é uma pequena dificuldade hoje, que para nós parece tão grande, porque eu só olho aquela dificuldade de baixo para cima, perante a felicidade que ela pode obter como resultado se eu me esforçar por vencê-la. Lembrando que Deus não impõe fardos pesados a ombros fracos. Deus não exige de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Deus não nos impõe dificuldades maiores que as nossas forças. Isso precisa estar claro para cada um de nós. E quando as dificuldades, as dores, as dúvidas aparecem à nossa frente, precisamos lutar. Lutar entendendo que não importa o resultado final. O que importa é o meu íntimo, é o meu sentimento e o que eu faço para que as coisas sejam diferentes. Muitas vezes, muitos de nós se dão conta dos seus erros em momentos tardios, onde é difícil mudar as consequências daquilo que a gente faz. Por exemplo, alguém que exagera no uso de substâncias que são nocivas à saúde e que se dá conta do seu erro só quando está doente, quando desenvolveu um câncer, quando está em estado grave de saúde. E aí, usando de inteligência, precisamos entender que não basta eu pedir a Deus que me cure, que me traga um milagre para que eu fique bem, porque eu abusei tudo que eu podia na minha vida e um pouco mais. Então a doença, a dor, a dificuldade, os momentos difíceis se tornam um remédio para a minha alma. O que não quer dizer que a cura vai acontecer, porque a cura tem que partir de dentro para fora. Todos os abusos que nós cometemos, seja em qualquer campo da vida, sempre terá consequências.
E as consequências precisam ser entendidas e pesadas por cada um de nós. Mas isso antes de nós fazermos, não depois de que essas consequências estão pesando sobre os nossos ombros. Se eu quero alimentar o vício da nicotina, é uma escolha minha. E é totalmente claro, e não precisa nem pesquisar para a gente saber o quão negativo é. Mas se eu quero continuar alimentando o vício, eu sei que para o futuro próximo eu vou ter consequências negativas na minha vida. E eu não posso culpar ninguém pelas dificuldades pelas quais eu vou passar e vou fazer a minha família passar também. Porque quem cuida de doentes são os familiares. Ninguém fica sozinho. Se eu não posso pensar em mim exclusivamente, eu preciso pensar nos outros. Lembrando que Jesus me disse que eu preciso aprender a fazer pelo outro o que eu quero para mim mesmo. E da mesma forma, usando de inteligência, precisamos entender que eu não vou fazer para o outro o que eu não quero para mim. Precisamos ser inteligentes, precisamos ser honestos, precisamos ser compreensivos também com as necessidades alheias. E precisamos usar a nossa inteligência sempre. O ego nos leva a cometer muitos erros na nossa vida, porque o ego busca satisfação instantânea. Eu quero resolver o meu problema agora. Eu quero sentir prazer agora. Não para daqui 10, 12 anos. Tem que ser agora. Se o meu prazer de agora rende dores amanhã, isso é outro problema. O que importa para o ego é a satisfação instantânea. E nós passamos anos e anos alimentando as vontades do ego, esquecendo as nossas necessidades verdadeiras e colhemos os frutos negativos, sem nos darmos conta do que nós fizemos de negativo para nós mesmos. Porém, nós temos tempo para refletir, informações à nossa volta, inteligência e conhecimento de causa. As escolhas são de cada um de nós. Não é por falta de aviso, não é por falta de informação, não é por falta de apoio. O que nos falta às vezes é vontade. Vontade verdadeira. Porque quando a gente quer, as coisas mudam. E mudam de verdade. Mas tem que existir a vontade. E é essa vontade que nós precisamos deixar enraizadas nas nossas escolhas sempre. E o que vai nos ajudar a enraizar essa vontade verdadeira é lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Porque o apoio divino sempre vai estar ao nosso lado, nos incentivando, nos protegendo, nos apoiando nos momentos mais difíceis. Porque o objetivo da vida, meus amigos e minhas amigas, é trazer o crescimento moral e espiritual para cada um de nós. Vivemos num mundo de expiações e provas, é verdade, por isso precisamos entender que todos nós, hora ou outra, passaremos por momentos difíceis. Não podemos nos imaginar isentos das expiações e das provas. Mas ao mesmo tempo em que não podemos nos sentir isentos das expiações e provas, nós precisamos lembrar que nós estamos sempre sendo agraciados pela proteção divina. E para que usufruamos dessa proteção, precisamos aprender a nos conectar com Deus. Utilizando-nos da oração, a prece é um salutar remédio para a nossa alma. E tem o poder de nos ligar instantaneamente a Deus, e é através dessa ligação para com Deus que nós recebemos de maneira mais intensa a ajuda, a força, o apoio que nós tanto precisamos. Nos momentos difíceis da nossa vida, irmãos e irmãs, muito mais do que reclamar da vida, lembremos de Deus e conversemos com Ele, com todo o carinho, com todo o amor que nós temos no coração, e com humildade, com respeito, peçamos auxílio. Entendendo que Deus sabe o que se passa conosco, mas com humildade abramos o nosso coração pedindo ajuda, tendo certeza que as nossas rogativas sempre são atendidas. Nem sempre da forma como a gente espera, mas nós jamais ficamos sem apoio. Tenhamos essa certeza na nossa vida. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre há ao nosso lado alguém para nos incentivar e nos proteger.
lembremos sempre do menino da nossa história, do Pedro. Sejamos nós o Pedro na vida de todos à nossa volta, mas também lembremos que o Pedro pode estar ao nosso lado querendo nos ajudar. Permitamos que o Pedro nos ajude, acolhamos o carinho que nos é transmitido pelos emissários que Deus envia à nossa volta. Mas ao mesmo tempo, procuremos também ser Pedros na vida das pessoas que sofrem, procurando levar o nosso melhor em benefício de todos aqueles que aguardam que nós sejamos Deus nas suas vidas. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe espiritual que nos envolve, trazendo as suas energias benfazejas. E nesse momento eu convido aos nossos médiuns que se façam presentes aqui junto conosco, para que possamos fazer o nosso passe coletivo e, juntamente, a nossa prece de encerramento. Eu convido aos irmãos e às irmãs que mantenhamos os pensamentos elevados, lembrando de Jesus com todo o carinho, com todo o amor que temos por Ele, dizendo assim: obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui, mais uma vez, reunidos em Teu nome. Nós lembramos, Senhor, que nos disseste que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, dentre elas Tu estarias. E por isso, nós confiamos na Tua presença junto a nós. Que o Teu carinho e o Teu amor nos envolvam, afastando do nosso coração, dos nossos pensamentos, as dúvidas, as tristezas, as dores. Fortalece, Jesus, a nossa fé. Dai-nos a coragem necessária para as nossas lutas do dia a dia e nos permita, Senhor, que jamais nos deprimamos, jamais nos desmotivemos nas nossas lutas do dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a aprender a nos tornar pessoas melhores. Ajuda-nos, Senhor, a vencer com as dificuldades, aprendendo com elas e ajudando também a todos à nossa volta para que juntos vençamos e tornemos o nosso mundo melhor. Que as Tuas bênçãos, Jesus, possam ser direcionadas aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho e estudo, para que a Tua paz e a Tua harmonia estejam lá presentes. Pedimos também pelas pessoas que nós lembramos deste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, que as Tuas bênçãos e o Teu auxílio, Senhor, estejam com todos. E pedimos também pelas águas que nós portamos, rogando a equipe espiritual da casa que possam impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne meditação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, felizes e agradecidos, nós rogamos que as Tuas bênçãos possam nos acompanhar e nos proteger no decorrer dessa semana. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.